Bem, pessoal, boa tarde para todo mundo, né? Acho que agora a gente já pode iniciar. Já temos um quórum, que eu acho que com quase todos nós aqui presentes. Eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, né? E que esse momento todo novo e adverso que a gente vem enfrentando, ele já esteja se encaminhando, né, para um normal, né, ao qual nós estávamos acostumados, ou pelo menos já estamos tentando, né, entender e nos adaptar a esse novo momento. Tá joia? Eu sei que num primeiro momento, né, a gente até passou por momentos de incertezas, de muitas incertezas, de apatias, de desânimo, mas eu acho que também esse momento de pandemia veio nos mostrar o quanto também somos capazes de mudar, né? E de redimensionar a nossa vida, o nosso trabalho, e do quanto somos capazes e fortes, né, para isso. Eu acho que isso foi está sendo, né, um aprendizado para todos nós, né? A gente tem saudades, né, sente falta das nossas conversas pelos corredores, da convivência com os nossos alunos, com os nossos colegas, com os funcionários da instituição, aquela pausa gostosa para o café, né? E também da riqueza acadêmica que o convívio social também possibilita ali nesse momento. Mas é o que temos, né, para o momento, para agora. E eu acho que me cabe nesse contato com todos vocês agora, agradecer também o empenho e o compromisso de cada um de descobrir novas formas, novas estratégias de ensino e de se capacitar e de correr atrás para produzir, né, e construir um ensino de qualidade, que é o que nós estamos querendo, né, que é o que a gente sempre desejou, mesmo nesse momento remoto, né. Então, fica aqui o meu muito obrigada a todos vocês, a cada um de vocês. Bom seria se a gente pudesse dar um abraço, né, em cada um. Também nesse momento tão adverso, a gente também tem um processo eleitoral, né, remoto. E é um pouco por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Para que possamos, né, participar, né, desse momento democrático, e para isso a nossa participação ela é fundamental. Então a gente vai ter, né, como eu encaminhei a pauta, a apresentação dos dois candidatos à direção do campus, o professor Alberto Chiga e o professor Ricardo Reck. De acordo com as normas desse processo de código eleitoral que está regulamentando, nessas reuniões em que eles se apresentam, eles não podem estar juntos. Nessas reuniões, os candidatos precisam estar separados, né? E então, o professor Chiga, a gente já vai dar acesso para ele agora, 5 minutos antes, para que ele possa fazer uso do espaço virtual. E no intervalo entre a apresentação dele e a apresentação do Ricardo Reck, a gente vai ter um intervalinho ali de 5 minutos, para que esse espaço também seja, né, apropriado pelo outro candidato. Tá? O candidato terá 15 minutos para fazer a sua apresentação e a sua explanação, e depois o nosso grupo aqui terá 15 minutos para suas perguntas. Eu vou solicitar que essas perguntas sejam colocadas no chat. A professora Caroline Arantes, do DCM, o
cuidará, né, dessas questões que serão colocadas por vocês e apresentará essas questões aos candidatos, certo? Então, eu vou estar aguardando a entrada do senhor Xiga e muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Joia? Eu me esqueci também de lhes dizer que na nossa reunião a gente vai ter um membro, né, do comitê eleitoral que vai acompanhar, né, todo esse processo. Eu coloquei isso, inclusive, na nossa pauta. Joia? Seja bem-vindo, professor Xiga. Boa tarde, professora Audrey. Boa tarde, colegas e amigos. Professora, seu microfone está desligado. Eu já o coloquei como apresentador. Sim. E se o senhor quiser usar do ambiente virtual, seja à vontade. Obrigado. Eu vou desligar a minha câmera também durante a sua apresentação, tá, professor? Tá bom. A professora vai controlar o tempo, né? Farei o controle do tempo, tá? O senhor pode iniciar, inclusive. Ah, já posso? Então tá bom. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou o professor Xiga. Muitos do vosso departamento a gente já teve várias atividades, alguns inclusive foram meus amigos em outra instituição onde nós já trabalhamos. Então, para quem não me conhece, eu sou do departamento de elétrica. Eu estive no cargo no mesmo staff que a professora Audrey, lá atrás, desde a época do professor Gildo. E no final do ano passado teve a troca e agora nós temos outro diretor lá. Então, eu estou candidato à direção-geral do Campo São Paulo. O departamento de vocês tem bastante professores, professoras que fazem ou fizeram parte da equipe da gestão de agora, então imagino a energia que foi despendida, gasto, né? É uma tarefa não fácil, eu entendo disso, já percebi isso nos últimos 2 anos. Eu sei que nós temos grandes desafios daqui para frente. O Instituto Federal, ele já está sofrendo um corte, literalmente de verba, em torno de 16,5%. No Campo São Paulo, isso chega a quase 20%, né? E aí algumas contas esse número oscila um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, com certeza não será uma atividade fácil ao longo dos próximos anos. Então, por ter vivenciado essas etapas, passado por alguns momentos mais delicados nesse campus, e aí eu achei interessante, né, junto com vários outros colegas, amigos, alunos, ex-alunos, que em vários momentos falava: Xiga, você tem que ir no próximo, porque não é momentos fáceis, né? Bom, sou ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal, lá em 1982, né? E no campus e no Instituto Federal eu estou já há 13 anos, entrei em 2007, na época do Cefet ainda. Então peguei bem o momento da transição do Cefet para o Instituto Federal. Dentre uma das ações que eu quero trabalhar muito dar uma fortalecida bastante no nosso campus, né? O nosso campus, particularmente, ele tem uma história,
A gente fala de 111 anos, não é fisicamente naquele espaço, mas dentre esses 111 anos, uma boa parte é naquele prédio, é naquele local, é na Pedro Vicente. Ele foi oriundo da antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, ou seja, ele vem carregando uma história que a gente não pode desprezar. E ao longo desses 12 anos, o trabalho da marca IFSP, até por N questões fora das vontades do campus ou da gente mesmo, diferente de alguns outros IFES do Brasil, ele fez um caminho um pouco diferente. E a ideia nossa é que a gente deixe de ser só mais um campus dentro desse hall de 37 campos que a reitoria tem, e a gente tenha o nosso papel, até pela dimensão. Primeiro porque a gente acomoda a reitoria junto. Isso tem lado bom e lado ruim. Lado bom é que uma reitoria próxima, as decisões e ações são mais fáceis de serem feitas, e o lado ruim é que a reitoria pode acabar querendo fazer ingerências no campus, que a gente vai ter que trabalhar bastante para que isso não ocorra. Quanto à mudança dele, é o tempo que vai dizer, porque tem questões orçamentárias também, por uma aquisição, construção, reforma de algum local. No Campo São Paulo, então, nós temos uma condição de uma instalação, digamos, antiga, né? Não atendendo a muitos quesitos legais exigidos nesse momento, questão de acessibilidade, por exemplo. Então, só por isso já é uma demanda muito intensa para o campus. Então, fazer isso acontecer, já com esses cortes orçamentários, lembrando que isso é corte, isso não é contenção, isso não é uma medida temporária. Bom, falando nisso também, nós estamos aí numa fase externa como servidores públicos, né? Nós estamos aí numa mira da imprensa, mira do governo e um monte de outros segmentos, onde nós vamos ter que trabalhar. Não estou dizendo trabalhar mais, trabalhar menos, deixar de trabalhar. Não é isso. Nós temos muita coisa a fazer, haja visto esse momento de pandemia. Nós estamos aqui, mas imagine quantas coisas vocês estão tendo que deixar de fazer nesse momento como professores, né? Então, eu vejo que esse, entre aspas, ataque, nós vamos ter que dar um jeito de blindar. Pelo menos blindar o Campo São Paulo. Se a reitoria tiver a mesma objetivo, faremos juntos. Mas o Campo São Paulo, carregando essa história, né, que a gente tem de 111 anos juntos, a gente trabalha em cima de um Campo São Paulo, ele fica forte, volta a ser o que a gente tinha no passado. Não estou falando da escola técnica federal, né? Estou falando do apelido federal, do nome carinhoso conhecido como federal, que isso daí a gente agora remete em cima do Instituto Federal. É um trabalho mais de divulgação, está dentro dos meus projetos, mas é um caminho que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer. Não é como eu disse, não vai ser um trabalho para o dia seguinte. E outra coisa que eu pretendo muito fazer, que a gente precisa ter um planejamento. Nós precisamos definir algumas metas onde a gente quer chegar, tanto a médio como a longo prazo. Hoje a gestão ficou muito atacada pela reitoria com demandas para anteontem, e aí a gente fala que nós somos bombeiros, né? Aí isso cai para o diretor de departamento, cai para o coordenador de curso, a gente fica apagando incêndio e temos que mudar isso. A gente tem que prever o que vai acontecer, ter uma ideia do que tem lá na frente, não precisamos de bola de cristal, né? Mas dá para a gente ter uma ideia do que caminho seguir. E aí nesse íntere, fazer um planejamento de longo prazo. Esse longo prazo, em alguns casos, é bem longo. Eu diria que são até dos outros gestores que entraram pela frente aí como diretor para dar sequência. Mas o importante é plantar agora, começar e deixar bem claro o que a gente quer seguir. E aí eu conto muito com vocês, né? Artes de Química, Física, Biologia e Matemática, ele é um dos segmentos importantes. Vocês estão com as licenciaturas, que é uma área que a gente queria trabalhar muito para a gente amplificar mais o público que vocês já atingem, né? Pensar numa escola modelo, escola né, de experimental,
Uma coisa nesse sentido, ver as viabilidades, a gente tentar atuar um pouco nesse sentido aí também. Mas isso daí depois eu gostaria de conversar mais especificamente com o grupo de licenciatura, até para a gente traçar um plano melhor, né? Então, é isso. Bom, acho que tem mais uns 2 minutinhos, mas eu abro mão desses minutos. Obrigado, professor Aldo. Bem, então eu acho que, se o senhor não se opuser, a gente pode partir, né, para as perguntas, aos questionamentos que os nossos docentes, né, e servidores, nós estamos aqui com os docentes, os nossos técnicos de laboratório e alguns representantes discentes também. Muito bom, obrigado. E, então, eu gostaria, né, que os nossos, né, servidores e alunos presentes aqui a essa reunião, né, formulassem as suas questões ao professor Chico. Pessoal, à medida que vocês forem colocando as perguntas no chat, eu vou acompanhando, tá? Acho que por enquanto o pessoal ainda está escrevendo, já já a gente começa. Tá bom. Eu posso falar por áudio? Danilo, tudo bem? Tudo bom. A gente tinha combinado de fazer as mensagens via chat, né? Você consegue mandar para a gente por lá, por favor? Ah, sim. Obrigado. Então tá bom, nada. Bom, vamos lá. Já temos, né, perguntas. Primeira coisa, candidato, existe uma dúvida, né? Quais seriam as propostas para pesquisa no campus? Sim. O Neilo. Boa tarde, Neilo. Essa parte da pesquisa é um dos itens que eu gostaria muito de trabalhar. A gente tem e não tem, né? Acho que você e eu, a gente está junto naquele grupo da API, então já sente algumas dificuldades vista o que os outros campos fazem. Uma coisa que eu estou querendo muito trabalhar com os nossos grupos de pesquisa já existentes nos campos, a gente traçar uma forma de contemplar todos e dar uma avançada no que eu percebo que um ou outro grupo já está tentando fazer, né? Eu percebo que os grupos conseguem alguma coisa, depois a gente tem problema de implementação, né? Tem o caso aí do 1 milhão que chegou, né? O professor Menoli, eu sei que você também já conseguiu alguma coisa nesse sentido, amigo. Pesquisa não é um item perdido, não, muito pelo contrário. Eu acho que foi um ganho quando institutos federais foram criados. Eu acho que ele só está um pouco quietinho, a gente espera muito que a PRP trabalhasse em cima disso, desse o norte para a gente, mas não tendo isso, a gente cria. A gente tem um bom relacionamento com os membros que estão lá em cima, não os gestores, mas as pessoas. Eu acho que agora a gente une força e vamos dar sequência. Bom, bastante perguntas. Vamos lá. Vou colocar uma pergunta, né? A primeira, Sim. Se concorda que precisamos de planejamento a médio e longo prazo, mas quais seriam os planos desta chapa? Bom, não é chapa, tá bom? Diferente do colega de vocês, eu não tenho um vice, não tenho, mesmo porque, para mim, todos os outros cargos abaixo, os vice, DEM, eles acabam ocupando o mesmo cargo CD3. Eu entendo o motivo e a necessidade pelo que o Luiz Cláudio fez com a vice-diretora no Campo São Paulo, mas é uma coisa dele, tá bom? Agora, a nível de proposta, esse planejamento que você está perguntando é assim, nós temos algumas metas a chegar. Primeiro, nós temos que melhorar a imagem da escola, no sentido de garantir que nós tenhamos alunos querendo vir para a gente, né? Eu não estou falando que eu estou buscando alunos de classe média, alta, não é essa escolha, não. Eu estou dizendo que a gente tem uma linha de alunos e a gente tem condições de fazer toda uma diferença, mudar todo o perfil dele dentro da escola, para que a gente torne ele um aluno
vamos chamar assim no futuro, aluno IFSP, né? E que esses alunos, os egressos, também façam uma propaganda para a gente, né? No sentido de, é um lugar bom para se estudar. Eu acho que aí ele vira um ciclo vicioso, e aí nós conseguiremos manter toda a parte de ajuda aos alunos, incentivar a linha de pesquisa, ter uma atividade de extensão. Esse planejamento, obviamente, que ele vai começar com uma conversa. Nós precisamos ouvir os segmentos. Então, a minha ideia é, ou já na fase, se for possível, né, nessa fase de transição, ou já no início da gestão, a gente gastar 1-2 meses aí coletando todas as linhas, para ter certeza que todos os setores estão mais ou menos pensando no caminho. E aí a gente definir esse planejamento e aí publicizar, fazer os ajustes para todo mundo. Chaves, posso ir adiantando, Carol? Vamos lá, eu vou sintetizar 2 perguntas em uma, porque elas estão relacionadas à questão de espaços, tá? Sim. Então, eu vou aproveitar, eu vou começar com uma pergunta que fala assim, que o Campus São Paulo é loteado em áreas com disputa por espaços, vagas e cursos, né? Sim. Qual que é o seu olhar sobre esse problema e quais seriam as ações concretas, né, que o senhor pretende implementar para lidar com isso? E aí, nesse mesmo sentido, né, tem uma questão que é colocada sobre os problemas que são repetidos em relação às chaves do bloco D e, de fato, as salas ficarem trancadas, e isso, de alguma forma, afeta bastante os professores da matemática, né? Então, sim, eu acho que essas 2 perguntas estão integradas de alguma forma. Então, vamos lá. A parte de loteamento, gente, eu não gosto, particularmente falando. Eu conheço a UFABC, por exemplo, que é uma entidade do governo federal, não vejo loteamento lá dentro. Escolas particulares nem se fala, né? As escolas públicas que eu também fui e conheço não tem. A federal aí, esse é o problema da federal, ela vem oriunda de algumas disputas do passado, que os professores novos não têm minimamente a ideia do que é, só já pegou essa situação dessa forma, e a gente realmente vê isso, o loteamento de salas, código de vagas, servidores administrativos ou professores, metro quadrado, né, aulas, sabe? É um caminho que a gente está indo, e infelizmente a gente só está perdendo. Esse é o fato final, né? Tentei, algumas vezes eu consegui, outras vezes eu não consegui, porque na hora de a gente discutir esse assunto, nós precisamos entrar numa sala e, assim, olhar olho no olho e assim, a gente vai acabar entrando com desconfiança, mas a gente tem que perder a desconfiança e entender os lados de todos os setores envolvidos para a gente achar um denominador comum. Porque senão vai passar gestão, e essa briga vai continuar. E a gente não tem condições, a não ser que aquilo lá literalmente fosse dividido em 6, 7 grandes blocos totalmente separados, portões separados, e aí depois, assim, indo na loucura, a briga seria depois dentro desses grupos, né? Então eu acho que a gente teria que acabar com isso. Um olhar bem extremista, difícil de acontecer, mas o UFABC, por exemplo, nenhum prédio, nenhum metro quadrado não pertence a nenhum dos setores, nenhum dos departamentos, nenhuma das áreas lá dentro. Ele pertence à universidade, pertence à prefeitura do campus. Ela é a gestora de toda essa infraestrutura. Nós, professores, equipe de administrativos e alunos, seremos usuários. Tem regras para uso e todo mundo usa igual. Eu disse, isso é extremo, lá no outro ponto. Para a gente conseguir chegar a isso é uma questão cultural, a gente tem que mudar isso. Quanto à questão do bloco D, eu separo em 2 pontos. Um é, particularmente, um servidor em questão lá. Esse servidor em questão, já recebi várias reclamações dele, a gente já começou algumas questões administrativas, de cunho administrativo, com aquele servidor em particular, tá? Quanto ao segundo item, uma coisa que eu acho muito estranho, como é que nós, falando antes do motivo da chave, né, para quem não conhece a história da chave, entender por que a história da chave. Aquelas salas referidas aí na pergunta do Lucas, eram salas que a gente nem se preocupava em controlar, deixava aberto, literalmente aberto. O problema foram as coisas estranhas que foram pegas dentro dessas salas, né? Começando de garrafa de bebida, camisinha usada,
alunos em situação inadequada, né? Ou seja, vários itens. Boa parte dessa a gente acabou levando para a direção geral, aí não entrei no mérito dessa parte, mas chegou num ponto que nas redes sociais, e vocês acompanham isso, falava do motel bloco D, motel banheiro não sei aonde. Isso é ruim para a imagem da escola, né? E aí não é que o espaço é do departamento de elétrica. Aquilo lá, ele está fisicamente no bloco D, são salas de aula, tanto que pro turno são salas de uso geral. Para que a gente utilize aquela sala, a gente pede permissão para o turno. O que aconteceu foi um problema de decidir onde ficaria a chave. O pessoal falava, lá no turno está muito longe de onde usa a chave, né? O problema de duas chaves, professor, é assim, eu vou dizer pelas laboratórios que a gente já usa, que são professores nossos da elétrica. Eu tenho certeza que vocês também devem ter esse problema junto com vocês. Quantas vezes duas pessoas acabam tendo chave e nenhum dos dois cuida efetivamente do local, né? Então chega ao ponto que eu estou esquecendo desse bloco, estou colocando um caso geral para o professor entender por que nesse caso. Na hora que acontece um problema, tudo bem que nós estamos falando de carteiras, não é uma questão de patrimônio diretamente ao departamento de elétrica. O problema é que se encontra porta aberta, se encontra coisas estranhas na chave, nós vamos perguntar para quem, né? Aí chega um professor da manhã, que já aconteceu, que entra numa sala dessa e chega com uma lista de reclamações, diferente dessas de não conseguir pegar a chave, né? O que eu tinha conversado com os diretores à época, eu acho que aquela sala é de uso exclusivo da escola, aluno, professor. O problema é como garantir a entrega, né? Da mesma forma que eu me preocupo que alguém estranho entre e acabe pegando chave. Eu já peguei, acho que vocês acabaram pegando, isso está dentro de um dos problemas da minha gestão, que eu pretendo, né, dar um jeito de resolver ou minimizar bastante. São pessoas estranhas, que a gente não tem a mínima ideia de a quem pertence na escola, o que está fazendo lá dentro. Um desses daí, ele vai lá, pede um código de uma chave, o pessoal do almoxarifado entrega, acabou. O professor, depois que tem que usar, não acha chave. Então, para evitar esse problema, a única coisa que a gente falou é só uma comunicação, fosse e-mail, fosse memorando, qualquer coisa. Lista de alunos que tem que se pegar, né? O professor não tem muito problema, porque ele se identifica com o sou professor daqui, e apesar de que normalmente o turno passa para a gente, habitualmente, no início do ano, em alguns momentos, quando ele faz revisão da planilha, um empréstimo de chave. Eu acho que nesse caso só faltou a gente fazer os últimos ajustes. Bom? Perfeito. Candidato, eu vou pedir para a gente conseguir agilizar um pouquinho, né, se for possível, nas respostas, para a gente conseguir contemplar o maior número de perguntas possível. Agora eu vou colocar, né, uma questão que de março até agosto, muita polêmica se desenvolveu no IFE em torno do início do desenvolvimento do ensino remoto emergencial. E qual é a sua visão desse processo, tanto pensando no que se passou, como o período que virá após pandemia? Bom, o período que passou, eu acho que a gente teve alguns atrasos, né? Mas eu também vou entender que foi uma coisa totalmente inédita para todos nós. Eu conheço vários professores que já um mês depois já começaram a manter contato com os alunos e de uma forma de professor para aluno, sem entrar no mérito de fazer prova, eles meio que já no primeiro início confortaram os alunos, começaram a fazer alguns trabalhos à distância adiantada. Eu acho que isso a gente podia ter tentado fazer, mas o campus acabou ficando limitado a muitas demandas da reitoria. Então, como eu não vivi exatamente lá na gestão, eu não posso dizer muito além disso, mas que do outro lado a gente acabou fazendo muitas coisas assim. Eu fui um dos que, junto com o meu outro colega, a gente foi adiantando, não o conteúdo, mas sim, bom, como é que vocês estão? Então, foi isso. Quanto ao futuro, é um futuro incerto, né? Nós já estamos na segunda onda na Europa, dessa questão do Covid, ou seja, ela está voltando mais forte de novo. Nós ainda temos ideias de vacina, mas elas não estão chegando. Tudo está nos indicando que a gente, se for fazer o retorno, será nesse modelo de 1/3. Esse modelo de 1/3 ele é complicado, né, do ponto de vista presencial. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. Eu acho que isso daí ela está vindo numa realidade.
nós vamos ter que adaptar uma boa parte do nosso conteúdo, da forma como a gente dá aula. Eu diria que o nosso modelo de aula, de como professor, ele está em fase de mudança. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar a isso. Perfeito. A próxima pergunta, né, se refere à questão de como o senhor pretende lidar com a questão de adequação do edifício e prevenção contra incêndio no campus. Tá. Esse daí era um projeto que já estava em andamento. Já tentei fazer um contato com o RH para entender por que parou, não obtive resposta, mas a gente já tinha o pessoal, o engenheiro de segurança do trabalho da reitoria disposto a fazer as adequações necessárias. Nós temos duas partes. Uma que é fácil, nós podemos fazer, é só uma questão de ajustar verbas e treinar os brigadistas. E tem uma outra que ela envolve uma questão mais documental, né? Que são as questões que a escola precisa de alguns documentos, tipo o ABITSE, para ele dar sequência no restante de adequações de obra. Então, eu tenho que separar ele em dois momentos. Eu preciso entender essa parte da obra, particularmente de obra, porque tem uma empresa de projeto que eu e a professora Alder, a gente ouviu muito em reuniões. Preciso ter uma ideia de por que ela não andou todo esse tempo, porque cabia a ela cuidar dessa documentação para nós. A próxima pergunta, né, é em relação à sua posição, em relação à implementação da Lei 13.415 de 2007, né, aqui no Campus São Paulo, no Instituto Federal de São Paulo, e como que ela afeta a formação técnica e profissional? Bom, como é que eu vou pensar nisso agora, né? A lei do ensino médio, né? Acho que essa é a pergunta básica que vocês estão tratando. O nosso campus, ela é o campus que a gente tem mais características, né? Nós temos todas as modalidades de curso, nós temos vários eixos de formação, nós temos os melhores indicadores dentre os outros campos. Para todos os movimentos que a gente tente fazer de adequação, não dá para pensar só num segmento. Eu não posso falar que só uma área técnica ou só um núcleo comum, que eu acho que a gente tinha que acabar um pouquinho, né, com essa separação, da mesma forma com separar o docente com os administrativos, né, e o aluno, como é que fica nessa história, né? Então, eu acho que essa adequação que vocês estão falando, eu acho que ela junta com várias outras, que se a gente não estiver antenados e juntos, nós não vamos andar, porque aí cada um vai estar brigando pelo seu espaço, as coisas vão correr tudo para fora do Campo São Paulo, e o Campo São Paulo vai ficar minguando nessa situação. E aí, em cima do que eu comentei lá atrás, que há um trabalho em cima do servidor público, nós vamos ser afetados. Aí o Campo São Paulo vai ser afetado e os outros não. Não sei se eu fui muito claro nessa resposta. Para quem perguntou, se eu não fui, peço desculpas. Se for o caso, a pessoa depois pode me contactar, a gente conversa melhor. Perfeito. A próxima pergunta, né, fala sobre que hoje nós temos uma demanda de trabalho maior do que a força de trabalho, né, e quase todas as áreas precisam contratar professores substitutos e as atribuições ocorrem sob a ameaça do fim das duplas docências. E qual é a sua proposta para essa situação? Bom, apesar de vocês não gostarem, eu vou falar o que a gente fez no departamento de elétrica, né? Eu acho que os números vão dizer isso. Desde 2015 para cá, o número de professores do departamento de elétrica, a gente está se mantendo apertado com o que dá, né? Os professores substitutos que a gente tem lá dentro são de professores afastados, 2 códigos de vaga desses, inclusive, estão emprestados para outros departamentos, então a gente está lá no aperto estudando. O que a gente vai ter que fazer, literalmente, de novo, acabar com aquelas desconfianças, sentar numa sala, se for o caso, trocar planilha, mas não aquelas planilhas já prontas, acho que as pessoas têm que estar envolvidas, de falar o seguinte, o que nós temos que mexer? Eu acho que essa história da pandemia, que foi uma pergunta anterior para o futuro, eu já falei isso para os professores lá da elétrica, eu acho que isso a gente tem que pensar como um todo, quantas dessas atividades elas não podem ser direcionadas de forma agora remota, usando esse termo, né? A gente usava outro termo no passado, Moodle, EAD, e não necessariamente em sala de aula. Com isso, a gente garante uma redução, entre aspas, de momento de sala de aula, adequamos a nossa força de trabalho e colocamos lá dentro. Se não,
Se a gente continuar insistindo desse jeito, gente, em algum momento isso vai dar um colapso, né? E esse colapso ela vai vir de outra forma. Os nossos professores aposentados nessa última etapa durante a pandemia, está uma dificuldade de conseguir reposição de substitutos para eles. Não sei se todos já foram devidamente ajustados, mas eu sei que a direção-geral está numa briga constante. O cenário, o que a gente ouve do governo lá fora, é que não vamos ser repostos. E o Campo São Paulo tem muitos professores em fase de aposentadoria em 5 anos. Então, se a gente não vai ter substituto, isso com certeza vai apertar. Ou seja, ou nós olhamos internamente realmente como a gente está tratando os nossos cursos, e aí de forma muito transparente, sem entrar nessas desconfianças de que outro colocou dupla docência indevida, outro criou uma tripla docência, outro tem 2 professores, não podia ter. Assim, olhar realmente. E eu não estou falando em reduzir ou deixar o curso ruim, não. Eu acho que isso é um ponto que a gente não discute. O curso não pode cair de nível. É só reavaliar como a gente realmente está fazendo. Para o pessoal novo, tem que entender que lá atrás, né, a história de dupla docência, 2 professores na disciplina, ele nasceu por um outro motivo. E o motivo não foi qualidade de curso e nem disputa de força de trabalho. Foi uma questão muito mais salarial, que aí ele foi passando de tempos em tempos e chegou na mão da gente com esse discurso hoje. Então, para os novos, eu sugiro olhar um pouco mais com carinho e a gente conversar mesmo, sabe? Assim, como eu falo, olho no olho, sem desconfiança. Bom, a próxima pergunta fala que o Campus São Paulo é o maior campus do IFSP e administrar é um grande desafio, né? Sim. Quais fatores você atribui à sua candidatura, como cargos anteriores, experiência profissional e etc., que o qualificariam do ponto de vista administrativo ao cargo de diretor? Tá. Bom, eu não me senti bem, né, se isso fosse feito na eleição anterior, né? Alguns perguntaram para mim na época, eu falei não conheço a escola como um todo para poder dizer que eu posso fazer uma gestão dela. Nesses 2 anos, eu mantive contato, como eu disse, não com os gestores da reitoria, mas com as pessoas envolvidas também da reitoria, para que a gente pudesse entender o fluxo dos processos. Tem muita coisa ainda para entender. Então, eu já estive em vários momentos de gestão, tanto no campus, e meu plano, meu currículo Lattes mostra isso, como também externos à instituição. E na parte de docência, mesmo em outra instituição, eu também desenvolvi várias atividades de coordenação e gestão. Eu acho que aliado a tudo isso, e mais o que era o departamento de elétrica antes, que lá eram áreas, gente. Imaginem vocês, 4 áreas completamente distintas, é o que era o departamento de elétrica antes. E a gente uniu. Tem diferença, tem briga lá dentro? Tem. Tem perfis diferentes? Tem. Tem, a gente, vamos lá. Eu acho que não muito a mim, mas sim a atividade. Lá, eu tenho certeza que a gente não entrou em metro quadrado a mais, podemos discutir coisas que foram feitas atrás, mas naquele momento não lembro de ter entrado em espaços a mais. Essa questão de força de trabalho foi o que eu disse, a gente, com tudo que a gente apertou, a gente manteve. Então, eu acho que foi tudo transparente da forma que todo mundo, né, quando quis entender, estava junto com a gente, foi tudo transparente. E alguns mal-estares. Infelizmente, eu não gostaria que isso acontecesse. Então, isso e outras coisas, eu diria que eu respondo a pergunta que foi feita. Tá bom? Professor Chiga, infelizmente, o nosso tempo esgotou, né? Eu tenho que possibilitar também a entrada do próximo candidato. Perfeito. Tem várias questões que DCM, né, postou aqui. Pois não. Eu gostaria, né, se o senhor, de encaminhá-las ao senhor por e-mail. Sim. E se o senhor puder, né, nos responder Posso sim. Pelo mesmo canal, né, seria, né, infelizmente... Posso sim, professora. Eu aguardo, então, as perguntas e aí eu respondo para a professora, depois a professora retorna a quem perguntou, por favor. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer, né, o aceite ao convite feito por nós, tá? E desejo ao senhor sucesso aí nas urnas. Tá bom. Obrigado, professor Audrey. Obrigado à comissão que está acompanhando,
aos pessoal dos administrativos, aos alunos e aos professores. Obrigado aí, boa tarde para vocês. Ótima reunião. Boa tarde. Bem, pessoal, a gente agora vai dar acesso ao REC, tá? Ao nosso espaço. Ele está aguardando para entrar, né? Ele precisava que ocorresse a saída do professor Chida para que ele pudesse entrar na sala, tá certo? Eu gostaria só também de dizer que está havendo uma transmissão, né? Porque a sala encheu. Então, se vocês souberem de pessoas que estejam tentando entrar, a gente está monitorando aqui. Eu estou colocando aqui no espaço o link da transmissão, tá? Então, vamos lá, vamos aguardar o professor Rec, né, na apresentação dele. Boa tarde, Rec. Você já pode ter acesso ao espaço, ao ambiente, esses 5 minutos aí de intervalo para que você se aproprie e eu vou te tornar um apresentador, tá? Se você desejar usar. Obrigado, Aldo. Eu vou fazer a apresentação, sim, por favor. Eu já dei acesso a você. O espaço é seu, você pode começar. Ok. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado, boa tarde a todos os colegas, todas as colegas, né? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? A maior parte de nós, né? A gente está tendo muito contato entre nós das sub-áreas, mas não coletivamente, né? Eu vou fazer a apresentação aqui, vou colocar aqui. Estão vendo a apresentação, por favor? Alguém só me confirma? Estamos. Ok, obrigado. Bom, boa tarde, né? Oficialmente aqui agora como candidato à direção geral do campus. Acredito que a maioria dos colegas me conhece, sou da área da física e faço parte do coletivo Educação, Politecnia e Emancipação, que é um coletivo formado por colegas professores, colegas técnicos administrativos e estudantes. Esse coletivo se forma pensando nas perspectivas da eleição que se aproximava, né, essa eleição que nós estamos agora no período de campanha, justamente pensando nas possibilidades de uma candidatura com um perfil progressista para a gestão do campus. Nas conversas do coletivo, dentre outros colegas de grande qualidade, meu nome foi indicado, né, e juntamente com o meu nome foi indicado o nome de um colega técnico administrativo, o bibliotecário Natanael Amaro, né, que está sendo, então, nós formamos, então, uma chapa, né, um candidato professor e um candidato técnico administrativo. Como eu tenho apenas 10 minutos nessas apresentações formais, eu vou usar esse tempo para apresentar os princípios programáticos da nossa proposta de gestão, tá ok?
São 8 princípios, não são muitos. Bom, o primeiro deles é um que eu venho discutindo bastante, inclusive com o nosso colega, o outro candidato, é sobre a questão da gestão democrática. Nós acreditamos numa gestão democrática pública, altamente participativa, e nós vamos procurar criar instrumentos institucionais para garantir que essa gestão se estenda muito além, essa gestão democrática se estenda muito além do nosso período de administração do campus. O segundo item é uma formação profissional de excelência, que eu acredito que nós já fazemos, nós já formamos ótimos profissionais para o mundo do trabalho e para a nossa sociedade. O que a gente acredita que também temos que fazer é pensar sempre de forma inovadora, trazer o Instituto Federal para o século XXI, né, e sempre com uma perspectiva cidadã. Né, e essa perspectiva cidadã, essa formação profissional de excelência inovadora com perspectiva cidadã, se traduz, né, numa educação integral de qualidade, uma educação que seja socialmente referenciada, né, que seja comprometida com um projeto de igualdade e de justiça social. Claro que dentro, muito do que a gente coloca como nossos princípios programáticos também faz parte da visão institucional do que formou o IFE, da lei de formação dos IFES. Dentre os princípios está a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu sei que muitos de nós aqui, colegas, fazemos pesquisa e extensão, todos nós atuamos no ensino, e muitos de nós trabalhamos com pesquisa e extensão. A grande dificuldade que a gente tem, inclusive pelas nossas formações, é a gente tentar associar, integrar essas 3 dimensões numa só, ou seja, toda vez que eu trabalho com ensino, envolver também a pesquisa e a extensão. E isso vale para a pesquisa e para a extensão. Toda vez que eu realizo uma pesquisa, ela tem intrínseco a ela um caráter de ensino, intrínseco a ela um caráter de extensão associado. Né? E a mesma coisa vale para os projetos de extensão que diversos colegas aqui do nosso departamento executam, né? Eles terem também perspectivas de ensino e pesquisa. Outro princípio que nos é muito caro é o princípio de politecnia, né? Nós estamos usando a metáfora da politecnia como um caminho para a superação que a gente sabe que existe, né? Tanto teoricamente quanto na prática, no nosso dia a dia, entre a ideia de trabalho intelectual e trabalho manual, né? Então, a ideia da politecnia vem para combater essa dualidade que a gente tem em formação para o trabalho e formação geral, né? Nós temos um objetivo só, formar um jovem trabalhador cidadão, né? E esse jovem trabalhador, cidadão do mundo, cidadão do nosso país, ele não pode abrir mão de aspectos da sua formação, ele precisa ter uma formação multifacetada, né? Para o mundo do trabalho de hoje e para o mundo que a gente vive hoje, isso é fundamental. Então, nós acreditamos que ou esse estigma de ou formação para o trabalho ou formação geral, ele tem que acabar. Nós temos que formar ele para o trabalho e para o mundo, né? Essa educação, então, ela tem que ser emancipadora, crítica, holística e laica. Ela tem que combater os preconceitos de classe, né, o racismo, o machismo, o sexismo, a homofobia e a intolerância. São esses os seis primeiros princípios, temos mais 2. Né? Na verdade, eu falo que esse 7º princípio, na verdade, é um conjunto de valores, né, que vão permear toda a nossa gestão, né, a transparência, a igualdade, a isonomia e a equidade, né? Tanto nas ações entre nós, servidores, com os estudantes, quanto nas relações entre nós, né, entre os diferentes segmentos, né, os diferentes setores, as diferentes diretorias do campus, e nas nossas relações com a reitoria, né? Um exemplo dessa questão, desses princípios sendo aplicado, é a questão da isonomia, né? A gente está pegando a isonomia como um dos exemplos do que a gente pretende fazer. A gente sabe disso, que existe dentro da nossa instituição uma visão desigual, né, de valores atribuídos aos colegas que são professores, né, como nós, e aos colegas que são técnicos administrativos. E a gente, dentro da visão do nosso coletivo, nós entendemos que isso está equivocado. Todos nós somos fundamentais para a escola funcionar. Não existe uma escola, né, em que todos os profissionais envolvidos não estejam fazendo ela acontecer, né? Essa é a nossa visão. E, portanto, né, tratar os servidores de forma diferente, nós entendemos como um equívoco histórico. E aí, por isso, né,
que o colega Natanael está sendo apresentado como, né, um parceiro, né? É a primeira vez na história do IFE em que nós vamos ter um professor, né, e um técnico administrativo juntos na direção da instituição, mostrando, de fato, uma isonomia. Mais do que palavras, a gente acredita que esse movimento, né, que é muito questionado por alguns colegas, eu converso com alguns colegas e muitos questionam, mas por que um técnico administrativo? É porque a gente acredita nessa marca. Tinha uma outra marca que nós discutíamos muito e nós acreditamos nessa questão da isonomia, que é a questão das mulheres. E aí eu digo, infelizmente, né, a gente não está, nosso coletivo não está apresentando o nome de uma mulher na chapa, né, muito por conta das questões que foram colocadas, das desistências, eu diria, das mulheres que nós indicamos como candidatas. A gente sabe que é muito difícil assumir, né, um papel desse, né. As mulheres na nossa sociedade, elas caracteristicamente sofrem pressões e trabalham muito mais que os homens, né. Elas têm uma sobrecarga de tarefas, principalmente quando a gente pensa na questão doméstica, e talvez por conta disso, e infelizmente, do meu ponto de vista, a gente não tem aqui uma mulher falando no meu lugar, né? Mas a gente gostaria de deixar uma marca de uma gestão que fosse, de fato, isonômica em todos os sentidos. Outra coisa importante que nós vamos bater é a questão da transparência institucional, né? Muitas coisas que acontecem na nossa instituição avançaram, né, em termos de transparência, mas a gente acredita que muitas ferramentas que a gente pode estar trazendo para a gestão, no sentido de pensar ferramentas institucionais que garantam a transparência, por exemplo, do orçamento, são fundamentais. E, por último, o conceito de escola reflexiva, que é a metáfora que está permeando toda a nossa visão de escola, né? A escola reflexiva, ela é um jeito de enxergar a instituição, né? Um modo de enxergar a instituição em que todos são, né, ao mesmo tempo, educandos e educadores nessa escola. Então, todos nós, né, que somos nós professores aqui, nós temos que nos entender como educandos. E, de fato, nós fazemos isso, né? A cada turma nova que entra, a cada nova geração que a gente tem contato, nós estamos aprendendo mais sobre como educar essa nova geração. A gente, às vezes, só não para pensar nisso, mas a gente faz isso o tempo todo, né? Mas, muitas vezes, os nossos colegas que são técnicos administrativos não se veem como parte fundamental desse processo educacional. E eles são fundamentais também. Eles são parte dessa grande engrenagem que forma esses nossos alunos e que são, na verdade, o nosso objetivo e a nossa vitrine, né? A qualidade com que o nosso aluno sai da escola é fruto de um trabalho coletivo, né? E que todos nós devemos estar participando, todos nós devemos nos pensar como educadores dentro da instituição, e não só nós, professores. E também, todos nós temos que entender que nós estamos aprendendo. A gente vai tentar trazer para dentro da escola essa metáfora como metáfora fundamental da nossa gestão, né? Eu sei que o tempo é curto, né? Mas se você quiser saber mais, você pode entrar em contato direto comigo, ler a proposta na íntegra na página oficial do campus, né? E lá também tem um link para as nossas redes sociais, através das quais você também pode entrar em contato com a gente e conversar sobre o que a gente está pensando para o futuro do campus. É isso. Bom, obrigada, candidato. Pessoal, eu vou continuar, então, né, mediando as perguntas que estão sendo feitas pelo chat, tá bom? De novo, eu acho que eu vou pedir para que o candidato, por favor, responda, né, as perguntas da forma mais, não é breve, mas de uma forma um pouco mais sintética, para que a gente consiga conversar mais e responder mais as perguntas dos colegas, tudo bem? Ok. Então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Quais seriam as propostas para pesquisa no campus? Bom, eu falei um pouco da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu acredito que a pesquisa é fundamental, principalmente numa instituição como a nossa, que produz, né, conhecimento. A pesquisa é parte inerente da nossa instituição, eu acho que desde que ela foi formada. O que eu acredito que a gente tem que fazer existe um termo que eu não gosto muito, mas que é usado nesses aspectos, que é a curricularização, né? A curricularização da pesquisa, a curricularização da extensão. Essas dimensões fundamentais do processo de ensino, elas têm que estar trabalhando juntas. Então, hoje a gente trabalha muito indissociado. Todos nós aqui sabemos dos processos
para você apresentar um projeto de pesquisa e tal, e geralmente eles estão dissociados dos demais movimentos que a gente tem. A gente quer aproximar esses movimentos, fazer com que a pesquisa faça parte do processo educacional, que os alunos reconheçam que eles estão fazendo pesquisa e que eles estão sendo o tempo todo olhados num aspecto de investigação, né? Pensar na escola reflexiva, pensar isso, o tempo todo a gente está refletindo sobre essa escola e pensando nesse movimento de trazer esses elementos que são fundamentais para dentro do que a gente já faz muito bem, que é o ensino. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Num cargo de gestão, é muito comum que as questões burocráticas diárias se imponham e tirem o foco das ações de planejamento pedagógico que visam diretamente a melhoria das condições de ensino e a aprendizagem no campus. Quais cuidados você pretende tomar para que o interesse pedagógico se imponha sobre os sistemas de gestão? Essa é uma ótima pergunta. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de ojeriza, né, por ficar preso na parte só burocrática. Quando eu fui coordenador da licenciatura, em diversos momentos eu tentava trazer nas nossas reuniões os aspectos pedagógicos, né, compartilhando, né, as experiências exitosas dos colegas, mas é isso, a burocracia sempre, nesses cargos administrativos, ela é muito forte. A gestão democrática, né, uma gestão democrática pública é um movimento nessa direção, na direção da gente estar sempre pensando no qual é o nosso objetivo. Afinal, a máquina, né, toda essa engrenagem que a gente tem da instituição, ela tem que funcionar para quê? Né? A gente quer formar esse aluno de qualidade, né, e que ele esteja preparado para o mundo aí na frente. Né? E nós estamos fazendo isso, quer dizer, isso tem que estar sempre na nossa frente. Qual é o objetivo, né? A escola não é uma empresa, no sentido tradicional, ela não visa lucro, ela visa formar cidadãos para o mundo. E aí, essa tem que ser a nossa chama, sempre lá na frente, ou seja, independente do caminho burocrático que a gente tenha que tocar para funcionar, para a vida da gente como professores, como professoras funcionar muito bem, né, a gente tem que ter um olhar, a escola tem que ter tem um objetivo pedagógico e isso tem que estar na nossa meta. Né? A gente acredita que todos os nossos servidores temos que estar focados nisso. Então, todas as ações, todas as ações, mesmo as mais burocráticas, elas estão permeadas por um objetivo que é educacional, e a gente não pode esquecer disso. Eu acho que essa pergunta é muito boa, vou anotá-la, porque ela é um dos grandes desafios de uma gestão, né? Como é que eu não me desconecto do meu objetivo final e fico preso na burocracia da máquina? Eu acho que esse é o grande desafio de uma boa gestão. Obrigado. Bom, a próxima, né, fala que hoje nós temos uma demanda de trabalho que é maior do que a força de trabalho. E quase todas as áreas precisam contratar professores substitutos e as atribuições ocorrem sob ameaça do fim das duplas docências. Né? E qual é a sua proposta para essa situação? Os colegas que me conhecem sabem que eu defendo fortemente, né, a valorização do trabalho dos colegas substitutos, né? Mas infelizmente eles são substitutos. O ideal, né, seria que eles fossem efetivos, né, que a gente tivesse essa vaga no campus. Hoje são mais de 80 professores substitutos do campus. É muita gente, né? São muitos colegas que estão numa situação, inclusive, precarizada de trabalho, né? Porque a gente sabe que às vezes o contrato dele é rompido no meio do semestre, né? É muito triste quando isso acontece. Mas nós não somos soberanos, né, enquanto instituição. Nós somos autônomos até certo sentido. Essa questão das vagas, ela não depende da gestão do campus, não depende do diretor do campus. Né? Essa questão da gestão das vagas é uma questão administrada pela reitoria, na verdade, mediada pela reitoria e organizada pelo MEC. Isso traz um outro olhar para a nossa gestão, ou seja, a gente tem um monte de problemas aqui que nós sozinhos não conseguimos resolver. Né? Então, eu tenho defendido isso, que a gestão tem que ter uma postura política. Postura política em que sentido? Bom, esse problema não é só do nosso campus, outros campos passam por isso na instituição, então nós temos que nos associar aos outros colegas. Uma das instituições capazes de fazer isso é o colégio de dirigentes, né? O colégio que reúne todos os diretores de todos os campos, e a gente conjuntamente, politicamente, pressionarmos a reitoria em cima dessa questão. E a gente sabe que não é uma questão só do IF São Paulo, é uma questão dos outros IFs também, porque é uma questão que vem sendo gestada pelo MEC, né? Ou não gestada, dependendo do ponto de vista. Então, a gente
todas as nossas instituições precisam ter uma postura política, uma atitude política, e a gente já entendeu, por exemplo, que esse governo, por exemplo, ele age sob pressão, né? Então, se a pressão for feita no momento certo, da forma certa, a gente consegue algumas conquistas. E é esse movimento que a gente tem que fazer enquanto instituição. Então, é isso que eu estou falando. Então, são duas partes, né? Uma eu não, enquanto gestor, eu não tenho autonomia, né? Soberania sobre esse, mais do que autonomia, eu não tenho soberania sobre essa questão das vagas, né? Isso vem de fora. E a segunda questão dá para fazer alguma coisa? Sim, né? Mas isso não é intracampus, certo? É fora do campus, e aí eu estou me propondo a exercer esse papel político, que é um papel que a direção tem que exercer, de se congregar com os demais, todos os afetados da rede federal, todas as entidades afetadas na rede federal, e pressionarmos o MEC para uma mudança, né, nessa instituição. Agora, eu defendo fortemente o modelo dos IFES, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse modelo dos IFES, né? Adoro o que eu faço, adoro estar aqui, né? E esse movimento da gente defender os IFES é um movimento que tem que ser feito independente da gestão. A gente está num momento em que o IFE não tá sendo valorizado. Olha, é só olhar para os índices fora. Acabou de sair o IDEB, por exemplo, que fala muito do trabalho da formação geral, por exemplo, e a qualidade que o nosso instituto tem, como isso não é divulgado pelo MEC. Ou seja, existe um processo de abafamento dos resultados fantásticos que a nossa instituição está tendo. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que botar na mídia, falar do que a gente faz, porque a gente faz um trabalho muito bom. Dá para melhorar? Claro que dá, mas a gente faz um trabalho muito bom que não está sendo divulgado. Legal. A próxima pergunta diz assim, São Paulo é o maior campus do IFSP e administrar é um grande desafio. Quais fatores você atribui à sua candidatura, como cargos anteriores, experiência profissional, que te qualificam do ponto de vista administrativo ao cargo de diretor? É muito engraçado porque é isso. Essa pergunta é um contraponto àquela outra da gestão não ser atropelada pela administração, né? Mas é uma ótima pergunta também. Eu entendo, e eu já falei isso algumas vezes, não sei se vocês já ouviram, eu entendo a gestão como uma mediação, né? Toda gestão, toda administração, ela é uma mediação. E nós, como professores, fazemos isso há muito tempo, né? Então, enquanto professor, há mais de 22 anos, eu venho fazendo isso. Eu venho fazendo mediação de pessoas e a mediação de pessoas que estão na minha sala de aula, né? Todos nós fazemos isso, todos os professores fazem isso, né? Antes de vir para o IFE, antes de vir para o magistério, né? Eu tive uma vida, trabalhei em aspectos administrativos, tive uma pequena empresa, mas eu não sei se é isso que me gabarita, né? Eu tenho falado isso porque as pessoas querem entender isso, mas o que eu acredito que me gabarita tá na direção do IFE é justamente a capacidade de mediar as pessoas, porque, no fundo, eu não preciso saber todas as legislações, eu não preciso saber os trâmites legais, por exemplo, das licitações, porque a gente tem os profissionais que sabem isso e fazem muito bem, né? Do mesmo jeito que, como professor de física, eu não preciso saber todos os aspectos profundamente de todas as áreas que envolvem, sei lá, matemática, química e tal. Eu sei o que me cabe e a gente confia nos outros servidores que fazem bem o seu papel, né? Um bom gestor é aquele que confia nos seus servidores, né? Naqueles que estão sob os seus cuidados enquanto gestor, e aquele que vai promover as melhores condições para que esse trabalho se desenvolva cada vez de forma mais eficiente, né? E nesse aspecto eu acho que a maioria de nós estaria capacitada a fazer isso, né? Nós professores, eu entendo, porque nós gestamos pessoas desde que começamos a trabalhar com magistério, né? Administramos pessoas, mediamos as relações desde lá de trás. E é isso, nenhuma gestão se faz sozinha, ninguém sabe tudo, isso não existe, né? Nenhum administrador sabe todos os trâmites que são necessários para uma boa gestão, né? Eu não estou me colocando assim de forma alguma. Eu tenho aprendido muito nesse processo desde que me tornei candidato e eu sei que vou aprender muito mais ainda no processo. Ok? Obrigado. Perfeito. Vamos lá. De março a agosto e até mesmo ainda agora, muita polêmica se desenvolveu no IFE em torno do início do desenvolvimento do ensino remoto. Qual a sua visão desse processo, tanto pensando no que se passou, como no período que virá, pós-pandemia? Pessoal, tem microfone aberto? Vamos deixar, por favor, só o do candidato? Obrigada.
É uma ótima pergunta, né? Em termos vamos pensar enquanto administração do campus, né? Eu vejo que a gente cometeu erros e acertos, né? Mesmo enquanto instituição, enquanto Instituto Federal como um todo. Eu sinto hoje, né? Hoje eu sinto que a gente cometeu um erro ao demorar tanto para entrar em contato com os alunos e trazê-los para junto da instituição, né? Esse aspecto é muito doloroso, porque a gente pode ter perdido os alunos que eu acho que a gente não vai ter eles de volta. Mas eu olho também que a gente não sabia o que fazer lá atrás. Eu falo por mim, eu acho que vocês também são assim. Quando a gente parou de dar aula, eu achei que a gente ia parar por algumas semanas e logo a gente ia voltar. Né? Grande engano. Quem diria que a gente estaria aqui tantos meses depois? Então, eu também sinto que muitos dos colegas também pensaram assim, que a gente ia parar e a gente ia voltar depois, e a questão foi se estendendo e a pandemia foi aumentando, né? A gente teve o pico lá em maio das infecções. Imagina que quando a gente parou lá em março, a gente pensou que a gente já está chegando, 2 meses depois é que a gente já está chegando no pico, é assustador. Então, assim, tem erros e acertos, eu acho que, e é isso, a gente vai aprendendo no processo, eu acho que a boa gestão é aquela que dialoga, que aprende com os próprios colegas, que discute coletivamente, para que a gente esteja sempre tomando as boas decisões naquele momento, com o que a gente sabe naquele momento. Eu vou citar um acerto, então eu estou dizendo que foi um erro a gente demorar tanto. Um acerto, por exemplo, foi a questão do auxílio conectividade, que está permitindo que os nossos alunos, né, ou seja, tirar uma parte do orçamento que não está sendo usada, não sei se vocês sabem, mas é 1,5 milhão, 15% do nosso orçamento vai para luz e água, e com essa parada que a gente deu, a gente está economizando esse dinheiro está sendo transferido, né, para permitir que os alunos tenham acesso, né, a computadores e internet. Isso garanta o nosso ensino remoto emergencial. Né? E a gente sabe que, não sei se vocês sabem os números, se tiveram acesso a isso, por isso que eu falo que a transparência também é fundamental, mas são mais de 700 alunos que tiveram acesso a essa pequena verba que os permitiu ter acesso à internet e assistir às nossas aulas, ou ter um equipamento que ele fosse capaz de assistir às nossas aulas. Então, eu acho que a gente teve erros e acertos, e é muito fácil a gente julgar hoje o passado, né? Mas naquele momento, eu acho que se tomaram as decisões dentro do que se sabia, do que se podia fazer. Perfeito. Vamos para a próxima. Gostaria de saber qual é a sua proposta em relação à alocação de técnicos nos departamentos dentro do campus, uma vez que o DCM é um departamento grande, a capacidade técnica não é compatível com o tamanho do departamento. Eu tenho dito que a gente vai mexer em vários vesperos aqui no campus, e um deles é justamente a gente pensar na mão de obra, né? Pensar como está sendo feita essa distribuição de mão de obra. A gente não tem transparência sobre esses processos, e isso é uma coisa que a gente tem que abrir, é uma caixa preta que nós vamos ter que abrir, certo? Então, vamos ter que conversar com os outros departamentos, né? E botar na prancheta, né? Falar, olha, quanto tem, quanto precisa, isso vale para tudo, né? A gente também não pode ter uma distribuição equânime das coisas, pegar 10 servidores e distribuir em 5 departamentos. Não existe, né? Tem departamento que precisa de mais gente, tem departamento que precisa de menos. Essa conversa franca, e ela tem que ser aberta pela gestão. A gente vai fazer isso, né? A gente vai tentar trazer esses elementos e botar em prioridade, e de forma transparente, sem que ninguém fique achando que a gente está escondendo as coisas. Não, vamos colocar, olha, esse é o quadro, e é isso que nós vamos estar propondo, né, em termos de readequação. E vamos conversar com a comunidade, sabe? Conversar com o CONCAN, usar os colegiados justamente para eles decidirem, conjuntamente com a administração, quais são os caminhos que a administração tem que tomar, né? A gente sabe que tem decisões que têm que ser tomadas na hora, mas tem outras mais estratégicas que têm que ser discutidas com a comunidade tem que fazer parte, né? E, bom, é isso. Então, tá jóia. Vamos lá. Candidato, a atual direção do campus tem tomado decisões apoiado em votações feitas no grupo de diretores de departamento e em várias ocorrências a opinião de DCM, né, às vezes apoiada por DHU, foi voto vencido em relação à escolha dos demais departamentos. Caso eleito, você pretende manter essa prática de tomar decisões baseadas em votações do grupo de diretores do departamento? Olha, tem uma coisa que, assim, nós nos propomos a ser uma gestão democrática, e a gestão democrática tem como princípio ouvir a comunidade, né? Ouvir o restante da administração, o restante do quadro de servidores. Isso é fundamental. Então, a gente não vai parar de ouvir. E tudo que a gente ouve nos ajuda a tomar decisão, né? Vai nos ajudar a tomar as decisões. A gente tem que só tomar cuidado com o que tem que ser decidido pela direção, né? E o que tem que ser decidido por outros colegiados, como, por exemplo, o CONCAN.
certo? Então, muito do que acontece hoje, a gente sabe, é decidido num certo colegiado, como o COUDIC, e levado como já decidido para o CONCAN, né? Que é o que, na verdade, o COUDIC, em termos regimentais, ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo, enquanto o CONCAN é o colegiado que é deliberativo na instituição. Então, a gente acha que as decisões têm que ser tomadas nos lugares corretos, né? Nos lugares mais representativos. Né? A gente tem uma proposta, na nossa proposta de gestão está escrito isso, a gente propôs ampliar, inclusive, o COUDIC, porque a gente acredita que ele tem um papel consultivo fundamental para uma gestão, só que ele ainda está restrito aos diretores. A gente está propondo que ele se expanda num fórum mais aberto, em que os coordenadores façam parte, em que a gente ouça mais vozes, né? E essas vozes auxiliem a gestão a tomar as decisões. Okay? As decisões mais importantes, elas não são tomadas pela direção, mas sim são tomadas no CONCAN. Ok. A próxima. O DCM não possui espaços de laboratório adequados, segurança, guarda de materiais, etc., para desenvolver atividades para a maioria dos cursos oferecidos. O senhor tem, né, desculpa, o que o senhor tem de proposta para o assunto? A gente... propostas pontuais como essa a gente não tem feito. O que é possível fazer, o que se deve ser feito, né? Projetos, né? Como é que a gente pede verba por uma boa administração? Você faz um projeto, diz o que você precisa e quanto você precisa e apresenta ele para a administração. Esse projeto ele vai ser discutido, né, orçamentariamente, dentro do orçamento, e a gente tem que ter critérios claros de quais são, que critérios vão delinear quais projetos serão aprovados e quais não serão aprovados, né? Então, uma coisa que a gente não tem hoje é uma clareza de como o orçamento é feito, e isso a gente vai bater fortemente, né? A gente acha que o orçamento ele tem que ser amplamente discutido, tem que ser discutido muito antes do momento dele ser apresentado, meses antes do orçamento começar a ser apresentado, ele tem que ser discutido. E esses projetos, eles têm que estar sendo contemplados nos orçamentos. Isso é uma coisa, né? Eu estou falando do jeito ideal de como as coisas têm que acontecer. O outro lado o orçamento é curto. Certo? A gente sabe que a educação vem perdendo 1 bilhão por ano desde 2015. E o governo já anunciou um corte, tinha anunciado um para esse ano, voltou atrás, mas já anunciou um corte de 16,5% no orçamento que a gente tem para o ano que vem. Como a gente vai lidar com isso, né? Com orçamentos reduzidos? De novo, tem uma questão que é a gente fazer pressão institucionalmente no governo para evitar que o corte aconteça, mas a gente, de fato, tem um orçamento com o qual temos que lidar. E esse orçamento ele tem que ser muito dialogado, né? Ou seja, se o meu departamento é um cobertor curto, não cobre todo mundo, se eu puxei, o pé ficou descoberto, aquele setor ficou descoberto esse ano, a gente tem que dar prioridade para ele no ano que vem, certo? E o que foi coberto tem que pensar que para a máquina funcionar, para a instituição acontecer, no ano que vem a gente tem que cobrir o pé, certo? Então, essa é uma discussão que tem que ser feita coletivamente, não dá para o diretor sozinho decidir o que é prioridade na escola. Essa decisão tem que ser coletiva e a gente vai deixar ela muito transparente, né? E chamar todos os colegas a participarem desse processo. Perfeito. Vamos lá. Princípios programáticos, para que sejam efetivos, devem gerar políticas que se concretizam. Oi? Perdão, desculpa. Imagina. O tempo acabou, né? Ela estava olhando aqui. REC, tá? REC, da mesma forma como a gente colocou para o outro candidato, a gente vai encaminhar você as perguntas que ficaram sem respostas, né, mas que estão registradas aqui no chat, e a gente vai encaminhar para você. Gostaríamos que você pudesse respondê-las, né, e elas serão repassadas a todo o DCM, tá certo? Okay. Eu agradeço a sua presença, por estar aqui conosco, né, e desejo boa sorte para você na votação. Eu que agradeço o espaço, as perguntas que foram muito boas, né? Uma boa tarde, bom final de semana para vocês. Bem, pessoal, só um minutinho, por favor.
Eu entendo que talvez a gente preferisse, né, uma conversa mais fluida com os candidatos, né, mais livre, e que a gente pudesse se expressar né, de uma forma mais light, vamos dizer assim, né, sem esse formato tão rígido, mas essas são as condições, né, colocadas pela Comissão Eleitoral, pelo Código Eleitoral, e que, infelizmente, a gente precisa cumpri-las, tá? Eu me comprometo realmente a encaminhar essas questões, né, e dos candidatos que vocês fizeram, nos candidatos, e depois, com as respostas, redirecioná-las a todos vocês, tá certo? Eu acho que, enquanto espaço nosso, né, de reunião nossa de departamento, a gente ainda tem alguns minutos, então eu gostaria de deixar o microfone aberto aqui para uma ou outra colocação, né, nesse momento nosso aqui, nessa possibilidade de encontro. Eu estou vendo aqui uma pergunta do professor José Otávio, né? A votação ela começa na terça-feira, dia 13, a partir das 12 horas. Eu vou colocar para todos vocês também no e-mail um tutorial de como participar, né, desse processo, tanto para diretor, né, do campus, quanto para reitor, tá bom? Então, aqui eu deixo a palavra, se alguém quiser se manifestar ou se colocar nesses minutinhos finais aqui que nós temos, né, previsto para a nossa reunião. Aldra, tem uma informação importante. Eu acabei de descobrir com os meus alunos estagiários que existe na página que fala das eleições, existe uma lista de todos os docentes, técnicos administrativos e discentes que estão aptos a votar. Vou colar para vocês aqui no chat a página, tá? E aí, se vocês forem falar para os seus alunos para eles votarem, passa esse link para eles verificarem se está tudo certo para eles fazerem a votação, tá bom? Mais alguma colocação, alguma manifestação? Vamos lá, gente. Audrey, eu entrei hoje na página do site, que eu estava mandando umas mensagens para os professores da física, e esse vídeo que orienta como votar, ele não foi postado no site. Eu tinha, porque o REC tinha compartilhado no grupo com a gente. Então, seria que eu ia mandar também uma mensagem para os alunos, dando vários informes e falando a questão da votação também. Só que daí o link da página não dá para mandar, só ele. Eu não sei se se essa página que a Bruna vai colocar, né? Mas eu redireciono para todo o departamento, sim. E aí, bem, como ninguém aqui também se manifestou, eu gostaria de fazer uma proposição, né, a DCM, não sei, né, se é muito mais para aqueles que desejarem. Já há algum tempo eu gostaria mesmo de fazer essa proposta e talvez a gente possa concretizá-la agora, porque ainda permaneceremos, né, nessa condição. E com muitas das mensagens, às vezes elas se facilitam, né, a transmissão delas fica facilitada por WhatsApp. E principalmente, né, em função até da demanda minha enquanto diretora e também de vocês de contato comigo. Eu tenho me comunicado bastante, né, pelo WhatsApp com diversos professores, mas eu não tenho todos vocês nos meus contatos para isto. Então, eu vou encaminhar para vocês por e-mail aqueles professores, né, que quiserem fazer parte, né, desse contato e dessa forma de diálogo com a direção do departamento, né? Eu vou pedir, né, que coloquem seus números de telefone para que a gente organize isso da agora para frente, tá certo? E aí, por exemplo, uma mensagem como essa, ela fica bastante facilitada, se disseminada pelo WhatsApp, tá certo? E é claro, sim, gente, que
eu entendo que as comunicações, as informações, né, formais, elas serão mantidas, né, e continuarão, sim, pelo nosso e-mail institucional, que é o canal que, né, eu entendo, né, através do qual todo esse processo, né, do trabalho precisa ser registrado, tá certo? Bem, eu agradeço, né, a presença de todos vocês. Eu gostaria que, antes de vocês se retirarem da reunião, que vocês registrassem para mim no chat o nome de vocês, para que a presença de vocês ficasse registrada aqui nesse momento de hoje, tá? À medida que vocês forem saindo, coloquem ali seus nomes, quem ainda não colocou, tá certo? Para ficar mais fácil até da gente documentar isso, inclusive da ata, né, dessa nossa reunião, do registro dessa nossa reunião de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham um bom final de semestre, que ele seja produtivo, mas também que tranquilo, né, com muita saúde, e que a gente possa voltar brevemente, né, nas interações face a face, que com certeza elas são bem melhores, tá? Me coloco à disposição do departamento, né, de todos vocês. Eu continuo mantendo a decisão que vocês tiveram de que as convocações de DCM, elas sejam por demanda, né? E essa demanda de hoje é uma demanda extremamente importante. Então, eu conclamo a participação de todos vocês nesse processo eleitoral no dia 13. Tá legal? Uma boa tarde para todo mundo. Um abraço, com muita saudade a todos vocês.